Pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Me chamo Ricardo e aqui eu conto histórias sobrenaturais, lendas urbanas, histórias de maledites. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixe sua curtida aqui no vídeo e caso tenha alguma história para nos contar, mande no e-mail que estará na descrição do vídeo. E hoje eu vou contar a história de uma colega maledite. Vamos lá para o vídeo. Oi, olá, me chamo Cláudia e hoje eu vou contar a história de Patrícia. Quando Patrícia chegou na empresa, ninguém imaginava o quanto ela iria mexer com a rotina e com a cabeça de todo mundo. Ela era simpática, falante, parecia saber lidar com todos. No começo nos dávamos bem. Eu, Cláudia, trabalhava há quase 5 anos no setor administrativo e sempre procurei manter um bom ambiente com os colegas. Patrícia parecia ter o mesmo espírito. Parecia. Nos primeiros meses, ela era prestativa, se oferecia para ajudar, trazia café, elogiava o trabalho dos outros. Aos poucos, começou a se aproximar mais de mim. Queria saber de tudo, da minha vida pessoal, das minhas dificuldades, até dos meus conflitos com a chefia. Eu achava que era amizade, mas depois percebi, era coleta de informações. Tudo começou a mudar quando surgiu uma vaga de supervisora. Eu estava cotada para o cargo, e Patrícia demonstrou entusiasmo. Tomara que seja você, Cláudia. Você merece, dizia ela, sorrindo, mas bastou a vaga ser confirmada a meu favor para o tom mudar. De repente começaram os cochichos, os olhares estranhos e comentários sutis espalhados pelo setor. Uma colega me contou que Patrícia andava dizendo que eu era autoritária, que estava subindo para a cabeça, e o pior, alguns começaram a acreditar. Ela passou a questionar minhas decisões na frente dos outros, disfarçando como opiniões construtivas. Mas o jeito com que fazia era calculado, o suficiente para deixar nervosa e parecer desequilibrada. Certa vez, um relatório importante sumiu do sistema. Eu tinha certeza de ter salvo. Procuramos em todos os lugares e nada. No dia seguinte, Patrícia achou o arquivo numa pasta errada. Riu, fingindo ser coincidência, mas a diretora estava na sala e viu. Cláudia, cuidado com sua organização, ela disse com frieza. Patrícia apenas abaixou os olhos com um leve sorriso. Foi ali que entendi. Ela estava jogando e eu era a peça principal do tabuleiro dela. O tempo passou e o clima ficou insuportável. Qualquer erro, por menor que fosse, virava assunto. Ela criava intrigas, distorcia conversas e aos poucos foi me isolando. Conseguiu. Eu já não almoçava com ninguém e tudo que eu dizia era recebido com desconfiança. Um dia, cansada, decidi confrontá-la. Chamei Patrícia para conversar em uma sala reservada. Eu sei o que você anda fazendo. Falei tentando manter a calma. Se quer o cargo, fale direto. Não precisa me destruir para isso. Ela sorriu de leve. Cláudia, às vezes a gente precisa fazer o que é necessário para sobreviver. Aquela frase me gelou. Foi o suficiente para entender que ela não tinha limites. Depois disso, as coisas pioraram. Um boato começou a circular de que eu estava tendo um caso com o gerente. Pura invenção. Me senti humilhada. O clima ficou insustentável e pedi afastamento médico por estresse. Durante o meu tempo fora, soube que Patrícia assumiu parte das minhas funções, temporariamente. E claro, passou a se apresentar como se já fosse supervisora, mas o jogo dela durou pouco. Um mês depois, descobriram que ela havia falsificado relatórios para favorecer um fornecedor amigo dela. Foi demitida por justa causa. Pensei que tudo tinha acabado, mas eu estava enganada. Depois da demissão de Patrícia, achei tudo finalmente tinha terminado. A empresa seguiu em frente, eu continuei no meu setor e aos poucos comecei a recuperar a minha paz. Mas no fundo ainda existia aquela pontada de desconfiança, como se algo estivesse prestes a acontecer. E aconteceu. Um dia recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a pessoa não falou nada. Ficou só aquele silêncio pesado, cheio de respiração do outro lado. Desliguei. Horas depois, o mesmo número mandou uma mensagem. Não se esqueça de mim. Eu sabia quem era, mas decidi não responder. No trabalho, as coisas começaram a ficar estranhas.
Arquivos que eu tinha organizado sumiam, planilhas eram alteradas e e-mails internos apareciam como se tivessem sido enviados por mim, com erros grosseiros, passando uma imagem de desleixo. Minha chefe me chamou. Cláudia, o que está acontecendo? Esses relatórios são todos seus? Eu garanti que não eram, mas ficou um clima pesado. Passei a revisar todo, duas vezes, checando logs e horários de envio. Foi então que percebi alguém estava acessando o sistema com a minha senha. Solicitei ao setor de TI um relatório de acessos. Quando o documento chegou, quase não acreditei. Havia logins feitos de outro endereço de IP, de fora da empresa, exatamente nos horários que eu não estava conectado. Com a ajuda de um amigo da área de tecnologia, consegui rastrear o IP. Era de uma lan house localizada no mesmo bairro onde Patrícia morava. Levei as provas à direção. A empresa abriu uma investigação interna e descobriu que Patrícia tinha conseguido manter acesso remoto ao sistema antes de sair, provavelmente porque ela havia memorizado senhas e usando brechas do servidor antigo. Foi feita uma denúncia formal e Patrícia acabou sendo intimada. Durante o processo, ficou provado que ela vinha tentando sabotar minha imagem e prejudicar a empresa, espalhando boatos e manipulando dados. Depois disso, ela desapareceu completamente. Nenhum contato, nenhuma mensagem, apenas silêncio. Hoje, quando penso nela, não sinto raiva, sinto pena, porque percebi que pessoas como Patrícia não querem apenas vencer, elas precisam ver os outros perderem. E no fim foi isso que a destruiu. Não precisei me vingar, ela mesma cavou o próprio fim. Mas às vezes, quando vejo uma nova funcionária chegando toda sorridente e prestativa demais, meu instinto desperta. Porque aprendi do jeito mais duro que em qualquer lugar sempre pode existir outra Patrícia, disfarçada, esperando a chance de começar tudo outra vez. E aí, gostou do relato? E aí, você tem alguma Patrícia na sua vida? Se tem, manda o relato pra gente, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, curta esse vídeo e logo mais tem mais relatos. Um grande abraço. Fui!